dia a todos, nós estamos no domingo, pedalando aqui. Deus no comando, né? A gente vai embora. Vamos aqui a filmagem. Choveu muito, graças a Deus, mata tudo verde. E a natureza agradece. Viu? Muita natureza agradece, graças a Deus, né? Isso aí. Outra coisa que nós temos a agradecer a Deus todos os dias da nossa vida na terra dos jeitos, porque todos nós seres humanos, nós estamos passando aqui só de passagem. A Bíblia fala que nós estamos na terra que nem peregrinos, né? Então a palavra de Deus fala que o dia da manhã só pertence a Deus, não pertence a nós. A melhor riqueza do homem, da mulher, é o nome escrito no livro da vida. Uma das coisas mais importantes da nossa vida nessa terra é isso. Isso aqui, porém, é tudo passageiro. A Bíblia fala que quando Deus olha para a terra e vê a humanidade corrompida, que Deus fala quando é para fazer uma arca, Ele vai mandar um dilúvio sobre a terra. Deus disse que ia chover 40 dias, 40 noites. E a Bíblia fala isso, Noé começa a reconstruir a arca com sua família, né? Noé não sabia nem o tamanho da arca, nem a largura, nem os públicos, nem os dividimentos da arca por dentro. Então Deus passou tudo para Noé. Noé, porém, ele não via Deus, mas sempre ouvia a voz do Criador. E Noé ali obedeceu o que Deus havia falado. A Bíblia fala que a terra estava corrompida, a iniquidade na face da terra. O pecado o pecado e a maldade dos pensamentos do homem do coração havia se corrompido naquele tempo. Então Deus, a Bíblia fala que os filhos de Deus, quer dizer os anjos, né? Viram as filhas dos homens belas e bonitas e tomaram como suas esposas. Aí vocês perguntam, mas anjo não tem sexo, como é que anjo vai ter relação com a mulher? Mas isso aí quer dizer os anjos que fez a rebelião lá no céu, né, e foi lançado na terra com o texto dos anjos. Então, eles quebrou a hierarquia. A hierarquia significa eles deixou de ser leal ao Criador e eles próprio criou o seu próprio. Eles tinham, todos os anjos no céu têm um livre-arbítrio, igualmente o ser humano aqui na terra, né? Deus não força ninguém. Deus não faça ninguém seguir aí. Então, os anjos ele tem um livre-arbítrio, igualmente nós seres humanos têm. Deus deixou seu legado na terra. O legado de Deus na terra, louvado seja Deus, sabe qual é? A palavra dele. Você vê que os 10 mandamentos foram tirados da... Deus tirou a pedra da rocha. A Bíblia fala, louvado seja Deus. E com seu dedo ele escreveu ali os 10 mandamentos: não matais, não roubais, não adulterais, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do teu irmão,
louvado seja Deus. E não deseja nada do teu irmão. E não fazeis imagem de escultura alguma, nem debaixo d'água, louvado seja Deus, nem da superfície e nem da terra, mas somente adorar Jeová, o Deus de Israel, o Criador de todas as nações. Então Deus deixou seus 10 mandamentos, louvado seja Deus. Mas ali, esses anjos, eles se materializaram em forma humana, louvado seja Deus. E eles viram a filha dos homens, belas e bonitas, e tomaram como sua esposa. Então, esses anjos tiveram relação com a filha dos homens. E o filho nasceu gigante. Então, na antiguidade, louvado seja Deus, há 10.000 anos atrás, antes de Cristo ser enviado à terra, louvado seja Deus. Então, foi nessa época, antes de Cristo vir à terra, foi na época que aconteceu, Deus mandou o dilúvio. Por que Deus mandou o dilúvio? Esses anjos, sentinela, que eram seres espirituais, que viviam no tronco, que viviam ao lado de Deus lá no céu, junto com os hierarquias dos anjos, eles se corromperam. Então, eles tomaram as mulheres, tomaram as filhas dos homens como as suas esposas, e tiveram filhos gigantes. O Ciro nasceu híbrido, né? Com 3 metros de altura, 4. É um número que era fora do comum, louvado seja Deus, um ser humano normal, igualmente você. Então o que acontece? Esses anjos ensinou aos homens a praticar, fazer espada, usar braceletes, usar escudo, armadura, fazer lança. Então muitas coisas que o homem não tem conhecimento, eles ensinou. Louvado seja Deus. A magia, tudo aquilo que o homem não tem conhecimento, ele ensinou. Então o que acontece? A Bíblia fala que a maldade do homem estava demais na face da terra. Então Deus manda nós fazer a arca. Nós começa a fazer a arca. A Bíblia fala que nunca havia chovido do céu. E no livro de Gênesis vai nos dizer, louvado seja Deus, que a água brotava do chão, a nascente do chão saía e regava toda a terra. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia fala que, né, começou a construir a arca, Noé, as suas esposas, os filhos de Noé e as esposas do filho de Noé. Se não faz memória, Noé tinha 3 filhos homens, né? E ali ele começa a construir a arca. As pessoas olhavam ali e chegavam e diziam que ele estava doido, que não tinha chovido do céu, porque naquela época, no livro de Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra era vazia sem forma alguma, o Espírito Santo de Deus bailava sobre as águas. A Bíblia fala que não, certamente não está escrito, mas não tinha nuvem, só era o azul, só era o azul do céu. Então por isso que aquelas pessoas ali não acreditavam que Deus ia mandar o dilúvio sobre a terra. Só dizia que não estava doido. Então ele terminou de fazer a arca, os cômodos, dividiu igualmente um apartamento. Ali os lugares para botar os animais pequenos, os pássaros pequenos, os jetos que rastejavam, aqueles árvores menor e os maiores, botou tudo separado. Fez a parte de cima e de baixo, como se fosse 2 andares. Louvado seja Deus. E ali Deus manda o dilúvio. A Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites na face da terra. Essa terra que eu e você está pisando hoje, ela já foi mudada de água. Aí muitas pessoas falam assim, louvado seja Deus, mas esses montes foi causado depois do dilúvio. Não, a Bíblia está escrito, louvado seja Deus, que os montes, antes de ter o dilúvio, os montes já existiam. Porque a Bíblia fala que quando Deus mandou Deus choveu 40 e 40 noites, a Bíblia fala que Deus mandou Noé fechou a arca por dentro e o anjo do Senhor fechou por fora. Por que o anjo do Senhor fechou a arca por fora? Porque ali naquela região, aquela aldeia quer dizer assim, ali um povoado onde ele morava ali, tem muita gente que conhecia Noé. Então as pessoas
certamente ia bater na porta da arca para que ele abrisse, quando começasse a chover, né? Então ali o anjo fechou por fora e nós fechou por dentro, para quando as pessoas batessem na arca, para que ele não abrisse, porque o homem ele tem um coração bom, certamente aquelas pessoas que ele conhecia, né, há muito tempo, que poderia ser um vizinho dele, um amigo, uma amiga, né, um amigo do filho dele, um amigo da esposa dele, mas porém assim, entre aspas, né, assim, pessoas que viviam próximo. Então ali aquelas pessoas não queriam ter a palavra de Deus como certeza da sua salvação, e as pessoas estavam corrompidas, só acreditavam em coisas ruins, as pessoas só praticavam mal. Então Deus manda o dilúvio, chove 40 dias, 40 noites, a arca boia sobre as águas, e ali a Bíblia fala que naquele momento ali os montes, a água sobe acima dos montes, e todas aquelas pessoas que viviam na terra morreram no dilúvio. Então só 8 pessoas sobreviveu. Então falência que Deus fez. E no dia de hoje não é diferente. Você prega a palavra, as pessoas... tem muitas pessoas que creem em Deus, mas tem muitas pessoas que às vezes zombram dos cristãos que estão buscando sua salvação. Mas a Bíblia fala, né, assim que nem foi no dia de Noé, será também no dia da vinda do homem na terra, né? Porque no dia de Noé o homem comia, bebia, casava, dava em casamento, né? Compria, vendia, negociava, até quando veio o dilúvio todos morreram. Então dessa vez agora vai ser de fogo. Então muitos que vivem na terra não estão preparados, mas sim aqueles que estão procurando buscar a sua salvação. E uma igreja, que certamente nós é igreja. A Bíblia fala que Deus não habita no templo feito pela mão de homem, né? O Espírito Santo já habitou antes, né? Antes de Cristo vir à terra, quem habitava no templo era o próprio Deus. E aí a Arca da Aliança fala que ali dentro da arca havia o quê? Um maná que caiu do céu, o cajado de Moisés, havia também uns jarros, né? Os cântaros, né? Dentro da arca. E havia também, louvado seja Deus, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, na sua memória, estavam dentro da arca. Então, em cima da arca tinha 2 anjos, querubim de ouro, né? E ali representava aqueles anjos, ali em cima da arca representava ali os anjos de Deus, fazia presente naquela arca, porque o próprio Deus habitava naquela arca. Então, certamente, louvado seja Deus, dessa vez será de fogo. A Bíblia fala que essa terra que nós estamos hoje aqui vai queimar 7 palmos, e não vai sobrar nem ramas, louvado seja Deus, e nem raiz. Até os anjos, que é filho do Criador, não sabe nem o dia nem a hora, mas seu Pai, Espírito e verdade. Mas quando Deus enviou seu Filho à terra, Deus não permitiu que Jesus falasse o dia nem a hora, né? Nem a data. E Jesus não deixou nem data marcada, nem dia nem a hora. Ele só falou que vigiasse, orai e vigiai, né? Louvado seja Deus, ele disse que o Espírito está preparado, mas a carne não, a carne é fraca. Então essa terra vai queimar 7 palmos, e não vai sobrar nem ramos nem raiz. 7 palmos, porque todo pecado está aos 7 palmos. Todas as pessoas que é sepultada a 7 palmos na terra. Não por isso que a terra vai queimar 7 palmos. A raiz e as ramas significa, louvado seja Deus, as ramas do campo. E a raiz é aquelas árvores que tá ali plantada sobre a terra, que nasceu sobre a terra. Então tem as raízes das árvores serão queimadas 7 palmos. Então esse dia, essa hora vai chegar, mesmo que o ser humano pense, louvado seja Deus, que esse dia não vai chegar, mas vai. No dia não era do mesmo jeito. Quando nós pregou, Deus ia mandar o dilúvio, nós pregou 120 anos na terra. Só 8 pessoas entrou na arca, que foi escolhida por Deus. Mas Deus, Ele queria que toda aquela nação, aquele povo que viveu nessa terra, nossos descendentes há milhões de anos viveu nessa terra aqui, Deus queria que todos fossem salvos. Mas eles, porém, deixou que a iniquidade, o pecado, né, a soberba, o ódio no coração,
a ira, né, tomar conta de si próprio, e ali se contaminou, né? Então se contaminou com mal. Então foi isso que Deus, a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, pra você ver, né? Por isso que ele mandou o dilúvio. Então Deus disse: tudo que respira e que é vida eu vou destruir. Então essa palavra maravilhosa nessa manhã de domingo fica para que todos vocês guardem essa palavra no coração, que esse dia, essa hora vai chegar, não sabemos o dia nem a hora, mas vai chegar. Tudo que tem um começo tem um fim. Então tudo que está escrito na Escritura Sagrada, o legado que Deus deixou, que foi sua palavra, vai se cumprir. Seja amanhã, seja depois, essa hora, esse dia vai chegar, mas só quem bem sabe é o Pai que está no trono. Deus é amor e também o que? Fogo consumidor. Então as pessoas muitas vezes falam que Deus é amor, mas ele também é justiça. Os anjos fez a rebelião lá no céu, queria fazer um trono acima de Deus. Para eles não vai ter julgamento. O próprio Satanás, a antiga serpente, o diabo, o pai da mentira, ele será destruído. Ele e os anjos caídos, porque ele que causou tudo isso, a destruição da humanidade, da criação de Deus, né? Botando as pessoas contra as outras, as pessoas, né, fazendo com as pessoas desobedecer a Deus e se inclinar para o mal. Então esse dia, essa hora vai chegar, né? A Bíblia fala que o deitar do homem leva a vontade de Deus. Então se eu, essa manhã de domingo, estou aqui pedalando, foi porque Deus me deitou e me levantou. Então quantas pessoas, louvado seja Deus, deitou e não levantou mais, né? Então Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza. Nós precisamos de Deus, Deus não precisa de nós, porque Deus é dono de tudo isso aqui. Porém aqui nós não temos nada, nós viemos sem nada, e sem nada vai retornar diante do Criador. Então nós sabemos que o homem ele compra terra mais terra, todos abençoados por Deus. O homem certa vai ali confirmar que aquela propriedade é dele. Mas certamente ninguém tem nada aqui. Mas se você comprar um carro, se comprar uma moto, comprar uma casa, você tiver melhor apartamento dentro do centro de uma cidade, ter seu carro bom, porque você é abençoado por Deus, mas fique sabendo que um dia você irá partir deste mundo, louvado seja Deus, e isso vai ficar a herança aos filhos, né? Então não leva nada, passa em geração em geração. A melhor riqueza é o nome escrito no livro da vida. Essa é a melhor, verdadeira riqueza, a que é passageiro. O rei que vive no trono, que olha para a terra com chama de fogo, ele que é dono de tudo isso aqui. Em breve isso aqui que você vê aqui, ó, será todo destruído. A Bíblia fala que Deus vai fazer novo céu, nova terra. Está lá na Bíblia. Então isso aqui será destruído. Então se o homem tenta buscar, louvado seja Deus, coisas materiais deste mundo, riqueza, ele está indo pelo caminho errado. E certo que o homem tem que trabalhar, tem que ver seu próprio suor e ter suas coisas, bem é verdade, né? Mas primeiramente ele tem que buscar o reino do céu. Porque Jesus disse, buscar primeiramente o reino do céu, as demais coisas ele vai acrescentar, né? Louvado seja Deus. Então, a Bíblia fala assim, louvado seja Deus. Guardar tesouro no céu, não na terra, que na terra as traças, o ferrugem, o ladrão pode corromper. E no céu não, nem a traça, nem o ladrão, nem o ferrugem pode corromper. Porque o maior tesouro está lá em cima. E ninguém pode roubar, nem ninguém pode assaltar. Então, se o homem acumular riqueza aqui na terra, né, ele não tem a felicidade, ele não tem assim uma paz,
do amor de Cristo. Porque o dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro faz com às vezes também o homem se corromper, né? Dependendo da situação que o homem saber o que está fazendo, né? Então o importante é que Deus é amor, fogo consumidor. E agradeço nesta manhã pela oportunidade de estar falando do amor de Cristo. Que esse amor permaneça para sempre eternamente nos corações, amém? Que Deus seja louvado.